Muito bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre discipulado, sobre essa tarefa tão importante que é de ir e fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Lembra que essa é a nossa missão, fazer discípulos de Cristo. Essa é a missão da igreja, essa é a missão que foi dada para todos aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Fazer outros discípulos. Nós estamos tendo essas lições baseadas nesse livro do Ab Huber, que é Ir de Fazer Discípulos, um livro que é bem interessante, que traz bastante instrução bíblica a respeito dessa tarefa, e nós estamos então tentando adaptar nesses vídeos para que você possa entender, para que você possa aplicar isso na sua vida, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade à última lição que a gente conversou a respeito da pessoa e do trabalho do discipulador, tá? Mas antes disso, então, revendo o nosso versículo-chave, que é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo para nós, que foi dada desde que ele deixou os seus discípulos na terra. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 dizem o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui a gente vê a ordem do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que cada um de nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quem é um discípulo? O discípulo é aquele que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. Então o discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus Cristo com coragem, com compromisso e confessando Ele, confessando a sua fé para quem estiver ao seu redor. Esse é o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. O discípulo de verdade tem algumas características bem específicas. Você lembra quais são essas características? Vou lhe dar algumas dicas já aqui. O discípulo faz o que o seu mestre faz. O discípulo faz o que o seu mestre, muito bem, manda. O discípulo vive para agradar o mestre, o discípulo ama como o seu mestre ama, e o discípulo faz novos discípulos. Quando nós, discípulos de Cristo, fazemos novos discípulos, nós somos chamados de quê? Discipuladores, exatamente. Nossa tarefa, então, não é só sermos discípulos, mas para seguir o mandamento do Senhor, nos tornarmos bons discipuladores. Quem é o discipulador? É um discípulo que assimilou as noções básicas da vida cristã e começa a guiar outro cristão. Então, o discipulador começa fazendo com que uma pessoa se torne discípulo de Cristo. Como isso acontece? Através de mostrar para ele a salvação em Cristo. Fazer com que essa pessoa deixe o caminho, o destino do inferno e comece a andar para o céu. Deixe tudo aquilo que ele crê com respeito à vida eterna e confie somente no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Afinal, foi o Senhor Jesus Cristo quem morreu por ele e que entregou a sua vida, derramou o seu sangue no seu lugar para a remissão dos seus pecados, para que ele pudesse então ter o caminho aberto para o céu. Então, o discipulado começa com a pessoa entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer com que as pessoas sigam a Cristo se por dentro elas não forem transformadas por Ele e pelo Espírito Santo que Ele deixou para nós. Então, todo discipulado começa com lições de evangelização, de levar as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, pegar esse novo convertido, pegar essa pessoa que acaba de entregar a sua vida a Cristo, que a palavra de Deus chama de novo nascimento, é um nenezinho na fé em Cristo, e levar então ele à maturidade cristã através do discipulado, tá bom? Então o discípulo é isso. O nosso alvo
é fazer com que todo homem seja um discípulo de Cristo e todo discípulo seja um discipulador. Tá bom? Então você, discípulo do Senhor Jesus Cristo, você deve ser um discipulador. Da mesma forma que alguém chegou para você e mostrou para você o Evangelho, mostrou Cristo para você, mostrou o caminho que você deve seguir, agora você vai pegar outra pessoa e também fazer a mesma coisa com ela. Isso já se deu por 2000 anos, tá? E vai continuar acontecendo até que Cristo volte. Nós temos que fazer individualmente, cada um, a nossa parte. Tá bom? Vamos continuar então falando a respeito da pessoa e do trabalho do discipulador. Então nós já vimos que o discipulador vai trazer então a pessoa para dentro desse guarda-chuva do discipulado. Vai fazer essa cobertura com ela, fazendo com que ela seja cuidada, guardada, ensinada dentro do caminho do Senhor. Tá bom? Por que fazer discípulos? Talvez você já conheça essa resposta de uma forma bem óbvia. Porque Jesus fez e mandou que fizéssemos discípulos. Isso é uma realidade. O próprio Senhor Jesus Cristo teve os seus discípulos e nos manda fazer discípulos também. E ele concentrou o seu ensinamento nesses 12. É bem isso que nós queremos colocar para você agora através desse trabalho do discipulador, tá bom? Lembra que nós podemos discipular e ensinar várias pessoas com respeito a Cristo. Existem pregações e ensinos que são dados para muita gente ao mesmo tempo, mas o discipulado em si não é tão ligado com essa situação de evangelismo ou de pregação em massa. Mas o que nós estamos vendo aqui, Jesus mostrando para a gente, é esse discipulado um a um. Jesus pega então um grupo pequeno, um grupo de 12 pessoas e transmite para eles todo o seu ensinamento. Eles então passam a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele quer que a gente faça, que a gente então transmita da mesma forma para grupos pequenos, para pessoas individuais, esse mesmo ensinamento que ele passou para os seus discípulos. Ele ensinou multidões. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. Mas, ao mesmo tempo, ele estava mais preocupado com aqueles que ele estava chamando para si, para perto de si, para ensiná-los um a um. E é isso que ele fez. Com isso surge uma questão muito importante, que é o que o nosso autor coloca aqui, que é a questão da autoridade. É muito importante que os nossos discípulos vejam em nós alguém com autoridade para poder ensinar-lhes. Alguém confiável. Alguém que realmente, quando fala alguma coisa, eles prestem atenção naquilo que está sendo dito. Porque a autoridade nesse ponto é muito importante. E como nós já vimos na última aula, aqueles princípios do discipulado, princípios do discipulador, vão ser muito importantes para que essa pessoa possa prestar atenção naquilo que a gente fala e receber o que é dado para ela de uma forma muito boa, tá bom? Note que algumas questões são muito importantes nessa parte. Primeiro, sem submissão, o nosso autor coloca aqui, não há formação. E a gente vê isso de uma forma muito clara. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus apóstolos em Lucas capítulo 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso é muito como é que fala? Óbvio dentro do discipulado. Se alguém realmente vai seguir outra pessoa, ela vai receber as orientações e vai querer cumprir. Muitos de nós nos dizemos discípulos de Jesus, mas nós não obedecemos aquilo que ele fala em muitos aspectos da nossa vida. Então, o seu discípulo vai ser alguém que vai seguir aquilo que você lhe orienta, porque ele confia na sua autoridade. Uma outra questão importante. Sem submissão não há autoridade. Olha só o que o escritor de Hebreus nos coloca aqui.
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês, pois isso não seria proveitoso para vocês. Uma coisa muito importante é que dentro do discipulado precisa ter essa obediência. Da mesma forma que nós obedecemos o Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos os nossos pastores, nós obedecemos os nossos discipuladores. Se não há essa submissão, não há como se transmitir a mensagem. Não há a confiança para se transmitir essa mensagem. Então, a obediência é muito importante também aqui, tá bom? Outra questão que é colocada é que ninguém tem autoridade em si mesmo. Dá uma olhada no que diz Lucas capítulo 7. Essa aqui é aquela história do centurião que tinha o seu servo doente e que pediu para o Senhor Jesus Cristo curá-lo. O que aconteceu foi que ele mesmo vira para Jesus e fala assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, diga ao outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Então ele pede para Jesus somente dar uma ordem e aquele seu servo seria curado. Ele confia nessa autoridade que o Senhor Jesus Cristo dá para ele. Uma coisa muito importante da nossa atitude como discipuladores é que a gente tem que lembrar que nós não temos autoridade em nós mesmos. Nós vamos transmitir, sim, o que de nós vem de cima. Nós vamos transmitir para os nossos discípulos o que nós aprendemos do nosso Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e de outros que possam ter sido nossos discipuladores também, como os apóstolos tiveram os seus discípulos. O que nós devemos lembrar é justamente isso. A nossa autoridade vem do alto. A nossa autoridade vem das Escrituras. Então nós devemos estar transmitindo essa autoridade para as pessoas da mesma forma. Tá bom? Outra questão de autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, fala a respeito disso, você pode olhar lá depois. Mas olha o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Note que o que o Senhor Jesus, apesar de todo o poder que ele tem, de toda a autoridade que ele tem, dele próprio ser Deus e poder da sua própria vontade até fulminar a gente se ele quisesse, ele não usa dessa autoridade. Ele não coloca isso como um autoritarismo. Ele traz para nós a atitude de amizade. Ele traz para nós a empatia que ele tem, o amor que ele tem por nós. Tanto é que você notou nesse versículo, ele nem quer nos chamar de servos. Ele quer nos chamar de quê? De amigos. E o amigo é aquele que tem realmente uma empatia para com o outro. Então, quando nós estivermos falando de discipulado, ou quando nós estivermos falando da relação do discípulo com o discipulador com o discípulo, nós não estamos falando de autoritarismo ou de ser ditadores, né? Nós estamos falando de uma relação de amizade e de exemplo que deve ser dado de um para com o outro, tá bom? Então note, a autoridade é muito importante. E o discípulo precisa ver essa autoridade no seu discipulador. A autoridade vem através do recebimento do alto dessa autoridade e do exemplo que o seu discipulador dá para o seu discípulo, tá bom? Assim, quando você, como discipulador, falar alguma coisa para o seu discípulo, ele vai ter toda a vontade de poder ouvir com atenção e obedecer aquilo que você, como discipulador, passa para ele. Tá bom? Então vamos dar uma olhada naquilo que você vai dizer para o seu discipulador. Existem 3 níveis de palavra no discipulado, ou de orientação, ou de aconselhamento no discipulado. Primeiro é a palavra de Deus. Segundo,
os conselhos do discipulador. E, em terceiro lugar, a opinião ou gostos do discipulador. Então, aqui nós vemos 3 níveis diferentes. Quando a gente está falando de palavra de Deus, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de submissão absoluta. Quando a palavra de Deus fala alguma coisa, ou a gente obedece, ou a gente obedece. Tá bom? Não tem outra opção. Se o discípulo não quer obedecer a palavra de Deus, então ele não quer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nós, discipuladores, estamos transmitindo a palavra. E quando a palavra fala alguma coisa, a submissão a ela deve ser absoluta, tá bom? Mas você sabe que tem várias coisas que a Bíblia não trata especificamente. A Bíblia não trata, por exemplo, de fumar. A Bíblia não trata de alguns lugares que a gente pode frequentar. E aí então vem aquelas situações onde o discipulador é perguntado a respeito de certas coisas e pode colocar a sua opinião. Aí entra a segunda parte, que são os conselhos do discipulador. Essa submissão é uma submissão relativa. Por quê? Porque a opinião do discipulador, o conselho do discipulador é colocado dentro da questão, né? Por exemplo, existem várias situações onde nós não estamos falando de uma coisa certa ou uma coisa errada. Por exemplo, alguém recebe 2 propostas de emprego, né? Isso tem sido raro ultimamente, mas vamos supor que isso aconteça. Alguém recebe 2 propostas de emprego e chega para você, como seu discipulador, e pergunta: o que você acha? Eu devo aceitar esse ou devo aceitar aquela proposta? E você, como um bom discipulador, empático com a pessoa, com o seu discípulo, você pode chegar para ele, mostrar os prós e os contras de cada uma das opções, ver com ele o que seria mais vantajoso para ele e dar orientações nesse sentido, né? E então você fala: olha, eu acho que esse emprego aqui seria melhor para você. Mas isso é uma questão de sua opinião, de um conselho que é dado. Então o discípulo, ele pode olhar para você, olhando para os princípios que você colocou, e então aceitar a sua opinião e fazer aquilo que você está dizendo, ou não. Então isso é um pouco relativo, tá bom? Mas também tem um terceiro nível, que é quando nós estamos falando de opinião ou gostos do discipulador para com o outro. Aí então a submissão realmente é desnecessária, quando nós estamos falando de gostos pessoais ou quando nós estamos falando de preferências. Você pode até, como meu discípulo, me perguntar qual é a minha preferência, mas eu posso lhe dizer qual é a minha preferência, mas não necessariamente você vai seguir o que eu estou lhe dizendo. Se você chegar para mim e me perguntar se você deve comer beterraba, eu vou falar para você: não, você não precisa comer beterraba, porque eu odeio beterraba. Eu não consigo comer, não consigo sentir nem o cheiro de beterraba. Contudo, a minha esposa adora beterraba. Então, se você não deve comer beterraba porque eu não gosto de beterraba, como é que aconteceria então para que alguém que fosse torcedor do Curitiba, do Coxa Branca, tivesse que discipular alguém que é atleticano, que torce para o time rival do Curitiba? Daria certo? Claro que dá certo. Porque não há necessidade dos gostos serem obedecidos de uma forma plena. Tá bom? Então note esses 3 níveis das palavras, dos conselhos que são colocados no discipulado. A palavra de Deus não tem conversa. A submissão a ela é absolutamente necessária. O segundo passo são os conselhos. É bom você ouvir os conselhos do seu discipulador. É bom você dar bons conselhos para o seu discípulo, mas essa submissão é relativa. E quanto aos gostos, opiniões, aí então você aceita ou não, você acata se você quiser e também vai deixar com que o seu discípulo acate da maneira como ele quiser. Tá bom? Então isso são muito importantes porque isso vai fazer com que a sua relação com o seu discípulo seja bem gostosa, bem fácil de vocês poderem ter um bom relacionamento.
Bom, vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento que dizem respeito a isso. Algumas observações importantes que a gente pode tirar das páginas do Novo Testamento e que vão nos ajudar dentro dessa nossa tarefa de discipulados, tá bom? De sermos bons discipuladores. Primeira coisa, discípulo formando discípulo. O que a gente quer dizer com isso? O discípulo gera discípulo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ovelha gera ovelha. Isso não é verdade? Ou é o pastor que gera novas ovelhas? Não, é a ovelha que gera a ovelha dentro do rebanho. E quando o Senhor Jesus Cristo usou essa metáfora, né, essa figura de falar com que nós somos as suas ovelhas do seu aprisco, ele estava falando já dentro dessa relação. Nós, como discípulos de Cristo, é quem vamos gerar novos discípulos. Ele vai capacitar a gente, ele vai dar todo o poder para que a gente faça isso. Mas a tarefa é nossa, de gerar novos discípulos e sermos bons discipuladores, tá bom? Agora, olha só, o nosso autor coloca uma frase muito importante. Ovelha sadia sempre dá cria. Se você é um discípulo de Cristo já há alguns anos, há algum tempo, e você nunca gerou uma outra ovelha, você nunca gerou um outro discípulo, alguma coisa de errado tem. Você não está bem diante do Senhor. Você precisa corrigir, você precisa melhorar, você precisa se aproximar do Senhor Jesus Cristo, porque uma ovelha sadia, ela gera outras ovelhas, tá bom? Olha o que diz esse versículo. Portanto, vão e façam discípulos como? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso é muito importante. A ordem está dada ali e nós vamos poder então ensinar essas pessoas. Era o que os apóstolos faziam e os primeiros crentes, olha Atos capítulo 5, versículo 42, nos primeiros dias da igreja, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E essas coisas, diz o apóstolo Paulo para Timóteo, que me ouviu dizer, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. E ele ainda conclui, ao servo do Senhor, ele diz, ele tem que ser apto para ensinar. Então, note, nós como ovelhas de Cristo, como discípulos de Cristo, temos a obrigação de não só gerar novas ovelhas, mas ensinar essas ovelhas a também serem bons discípulos de Cristo, para que eles também, essas ovelhas, esses discípulos, gerem novos discípulos e assim por diante. Tá bom? Então note que isso é uma orientação, um ensinamento bem claro no Novo Testamento para a gente. Outro ensinamento importante. Jesus investiu mais tempo no treinamento dos 12. Como a gente já falou aqui, Jesus pregava às multidões, mas concentrou o seu ensino nos apóstolos. Olha só, Jesus chamou para si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para quê? Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Então aqui a gente vê que nos evangelhos o Senhor Jesus Cristo deixa isso bem claro para a gente. Apesar dele ensinar muita gente, ensinar multidões, o seu ensino estava concentrado em poucas pessoas. Então essa questão do discipulado 1 a 1, do discipulado com pessoas individualmente, de você poder ter um relacionamento melhor com eles, que não dá para fazer com uma multidão, é primordial para um bom discipulado, para você ser um bom discipulador. Outra lição que a gente aprende aqui, outra observação, vindo da parte de Barnabé. Barnabé, você lembra quem ele era? Era um discípulo que foi ganho logo no início da igreja, no livro de Atos. Ele então cresceu na fé, se desenvolveu e ele investiu em alguém que seria mais tarde maior do que ele, Saulo. Você lembra quem era Saulo? E isso,
o grande apóstolo Paulo. Note, Barnabé, ele foi atrás de Paulo e o integrou à igreja. Na próxima lição, nós vamos falar um pouco mais especificamente a esse respeito. Mas olha o que o livro de Atos nos conta. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Isso falando de Paulo, tá? Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Lembra, Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele era alguém que estava indo para Damasco para prender os cristãos. E de repente, no meio do caminho, o que acontece? Ele recebe a visita do Senhor Jesus Cristo e se converte, se torna um pregador de verdade do Evangelho. E quando ele volta para Jerusalém, vindo de Damasco, ele quer estar com aqueles que também eram discípulos de Cristo. Mas o pessoal começou a rejeitá-lo, morrendo de medo dele. Então surge quem? Barnabé. Olha a continuação do versículo no versículo 27. Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então Paulo vem, apresenta Barnabé vem e apresenta Saulo então aos outros discípulos, contando para eles o que tinha acontecido com Paulo, dando o seu testemunho, dando o seu aval para aquilo que para o que tinha acontecido com ele. E agora então ele integra Paulo, dentro do convívio da igreja, dentro do convívio dos apóstolos. Isso é uma coisa muito importante que nós, como discipuladores, precisamos fazer com o nosso discípulo para que ele não se sinta um peixe fora d'água dentro do convívio da igreja e dos outros discípulos. Mais uma observação, mais uma lição importante. Ainda falando de Barnabé. Barnabé acreditava naqueles que se afastaram e lhes deu uma segunda chance. Falando especificamente de João Marcos. Barnabé não desistia das pessoas. Olha só, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Você lembra que Paulo e Barnabé fizeram uma dupla no início do ministério de Paulo. Eles então saíram e fizeram a primeira viagem missionária. Quando chegou na segunda viagem, ele queria levar João Marcos consigo de novo. Mas na primeira viagem, ele havia estado com eles e desistido do meio do caminho. Paulo então não queria mais saber de João Marcos porque achava que possivelmente ele iria desistir de novo. Mas Barnabé não. Barnabé, ele confiava que o trabalho que podia ser executado também junto com João Marcos. Deu uma segunda chance para ele. Barnabé tinha essa sensibilidade que nós, como discipuladores, devemos ter também. Mais tarde, o apóstolo Paulo reconhece isso e até manda chamar Marcos para junto dele. Outra observação e última observação que nós vamos fazer agora. Paulo apostou e investiu na nova geração também. Não só com Barnabé, com Marcos, mas Paulo com Timóteo. Olha só, o discipulado de Paulo era mais do que uma transmissão de informação. Era uma formação. Olha só, chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo, Paulo querendo levá-lo consigo, e aí a história continua. Paulo pega Timóteo e não só instrui Timóteo, mas carrega Timóteo consigo, dando o exemplo, ensinando a ele no dia a dia. Então está vendo que como é importante essa questão do discipulado 1 a 1, como é importante você pegar o seu discípulo e não só dar lições para ele fazer, mas acompanhá-lo, estar perto dele, fazer com que ele seja perto de você, participando das coisas que você faz. Então a gente pode concluir que o discipulado, ele nunca para. O discipulado não é só uma informação, mas é uma formação. Ele nunca para. Sabe quando vai terminar o discipulado? Quando a gente estiver lá no céu. Quando a gente estiver já na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas eu ainda acho que nós vamos aprender muita coisa quando chegarmos no céu. Tá bom? Então note
que esse discipulado é muito importante. Você está próximo do seu discípulo, vai fazer com que ele mais rapidamente também se transforme num bom discipulador. Tá bom? Vamos concluir então a nossa lição de hoje sobre a pessoa e o trabalho do discipulador. Colocando então o discipulado em prática, primeiro, peça ao Senhor por um discípulo, tá bom? Se você ainda não tem um discípulo que está próximo de você, peça para Deus e certamente Ele vai lhe dar. Mantenha o seu TSD em dia, a sua intimidade com o Senhor em dia e simplesmente olhe em volta. O Senhor vai responder a sua oração, tá bom? Ele vai responder e vai lhe dar um discípulo para que você possa também levar outros ao conhecimento do Senhor e levar à maturidade cristã. Lembra do nosso alvo? Todo homem um discípulo, todo discípulo um discipulador. Tá bom? Fazendo isso, nós vamos atingir o objetivo que Deus quer de nós, tá bom? De sermos bons discipuladores, de não só transmitirmos o Evangelho, mas ensinar as pessoas a serem verdadeiros discípulos de Cristo, a ponto desses novos discípulos também fazerem novos discípulos, tá bom? Na próxima semana, na próxima aula, nós vamos tratar um pouco mais a respeito de Barnabé e ver como ele passa a ser para nós um excelente exemplo de um bom discipulador, tá bom? Para você rever essas lições, rever esses versículos que nós passamos, você pode então pegar essa lição e olhar de novo no nosso canal do YouTube, quantas vezes você quiser. Se você quiser rever algumas das lições anteriores, também todas estarão lá, para que a gente possa aplicar bem essa tarefa do Senhor nas nossas vidas e podemos ser servos do Senhor que realmente vão cumprir a tarefa que Ele deu para a gente. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por essa lição e pedir para que Ele possa, em mim e em você, nos tornar bons discipuladores. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos deu uma tarefa tão gloriosa, que aos anjos foi vetada. Eu peço, Senhor Deus, que nós, como bons discípulos do Senhor, possamos ter essa sensibilidade que vem de Ti e essa vontade de, com alegria, com todo o ânimo, podemos levar pessoas ao conhecimento do Senhor e transformá-las em bons discípulos e até discipuladores também para o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a nós essa tarefa e nos ajuda a cumpri-la com toda a dedicação, com todo o amor que temos por Ti e pelas pessoas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.